boa? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Automação com Vinho, um canal onde a gente fala sobre automação, tecnologia e diversas áreas relacionadas à engenharia, mas sempre de um bate-papo de forma simples, usando um vocabulário para que todo mundo possa entender. Você não precisa ser um especialista na área para conseguir estar aqui assistindo o podcast junto com a gente. A gente tem aquela conversa agradável, sem precisar ser técnico, sem ficar escovando o beat. Se você ainda não pegou, dá uma pausa no vídeo aí agora, pega aquele vinho, vai na geladeira, pega aquele vinho, bota na taça aí, vamos brindar junto com a gente aqui. Enquanto a gente vai saborear esse vinho, a gente vai bater um bate-papo bem interessante aqui. Eu sou César Feijó, especialista em automação há mais de 20 anos. Também atuo como professor e eu vou aproveitar justamente essa experiência aí para extrair do nosso convidado hoje aqui aqueles casos interessantes, a experiência que ele tem na área para poder compartilhar com vocês aqui. E todo mundo aprender um pouquinho, vocês aí aprenderem um pouco também, e aí a gente segue. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante e está muito atual, que é a questão do AVCB. Todo mundo aí já viu falar, já teve uma questão, ou foi fiscalizado, ou sabe de alguém que foi fiscalizado para emitir a questão do AVCB. Como é que a gente faz? Então, eu trouxe para vocês aqui hoje a especialista Ana Paula Neves. Nossa, especialista em segurança contra incêndio. Isso. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigado por aparecer aqui com a gente. Obrigada, compartilhar sua experiência conosco. Obrigada. Vai ser muito bom. E aí esse tema, como eu comentei, né, a gente vai aqui explorar bastante. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas aí também. Eu também tenho minhas dúvidas do lado de cá. E aí a Ana Paula vai compartilhar com a gente aqui a experiência. Vamos lá. E quem é a Ana Paula? Enquanto eu vou abrir o vinho aqui, conta um pouquinho pra gente quem é a Ana Paula, como é que ela chegou aqui. Vamos lá. Eu sou engenheira civil, né? Minha formação é engenharia civil. Atuei aí 12 anos no mercado como engenheira civil. Sim. E atualmente eu atuo como engenheira de segurança contra incêndio, né? Então sou especialista hoje em segurança contra incêndio. Desde 2018 a gente tem uma empresa, né, a Parcerias Engenharia, e a gente vem atuando aí em projetos de segurança contra incêndio, consultorias, né, adequações, regularizações, toda essa tramitação dentro do Corpo de Bombeiros. Então essa é a nossa expertise hoje. Porque eu acho que engenheiro civil sempre acaba indo muito para essa área de segurança contra incêndio. Eu não sei se... Assim, na verdade, eu me formei em 2005, né? Trabalhei com construção civil até 2016. Ou não é muito comum, é só um pensamento que cada vez eu imagine que... Não, tem muitos engenheiros hoje atuando, né, na parte de segurança, né? Segurança em geral, né? Segurança contra incêndio também. No meu caso, em 2017, eu tive uma mudança de vida pessoal, né? E o mercado de construção também não estava bom no Brasil em geral. Então eu acabei tendo que optar por outra opção, né? Então me reinventei no mercado, né? De que forma? Por acaso eu caí na área de segurança contra incêndio. Um colega me chamou para fazer um trabalho e eu vi que era algo sério, né? Eu falei, preciso estudar para fazer. E aí a gente começou a desenvolver, né, trabalhos na área de segurança e eu fui me especializando, né, ao longo do tempo, e digo que eu ainda continuo me construindo, né, com segurança contra incêndio. Em 2017 parou tudo o mercado de construção civil, né? Exatamente. E nessa época aí parou tudo, né, em todas as áreas, né? Sim, então os engenheiros eles tiveram que procurar realmente algo diferente, né, para poder atuar. E quando eu iniciei com segurança contra incêndio em 2017, 2018... o mercado aqui na Bahia, né, a legislação está muito recente. E, né, a legislação nossa começou aqui em 2015, né, a gente tem um decreto de 2015. Então, os bombeiros começaram a atuar em 2017, 2018. Então, o trabalho ainda era muito tímido, né, na área de incêndio. Vamos brindar? Vamos lá. Saúde. Obrigado. Show. Acho que é o primeiro rosé aqui no podcast. Ah, que bom. Muito bom. Estreia comigo aí, então. Sim, mas continue, por favor.
Eu interrompi. Então, é essa, né? Minha estrada é essa, né? Partindo aí de engenharia civil e hoje como segurança contra incêndio. Sou engenheira de segurança do trabalho também. E a gente continua estudando, né? Cada projeto que a gente faz, a gente estuda. E a ideia é essa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a VCB hoje, né? Sim. O que é esse AVCB? AVCB, né? Hoje o tema está muito em alta. Como comentei, né? Se a gente for lá no Google, tem bastante gente procurando sobre AVCB. E tem muita explicação também. O AVCB significa Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E é um documento, né, emitido também pelo Corpo de Bombeiros que atesta que aquela edificação ela está adequada, conforme a legislação, em segurança contra incêndio. Né? Então, hoje é um documento obrigatório, né, para a gente, no Brasil todo, né? Mas cada estado ele tem a sua legislação própria. Então, aqui para a gente na Bahia, a gente tem um decreto que regulamenta uma lei desde 2015. Então, esse decreto diz... É recente, né? 9 anos. Exatamente. É recente e os bombeiros começaram a atuar, eu diria, mais fortemente com fiscalização, a atuação mesmo dentro do mercado há uns 2 anos. Né? Então, o que diz esse decreto? Que todas as edificações precisam ser regularizadas. Né? Mesmo as edificações, o pessoal questiona muito, mas eu tenho uma edificação, ela já foi regularizada pela prefeitura. Mas depois do decreto, ele obriga que essas edificações elas sejam regularizadas também pelo Corpo de Bombeiros. Né? Então, é uma nova regularização que precisa ser feita agora dentro do Corpo de Bombeiros. E por que é uma legislação para cada estado? Por que não é uma legislação federal? O que você tem de particularidades aí, né? Por que a gente... Existe, o incêndio é igual em todo mundo, né? Mas existe essa, vamos dizer, essa segregação de legislação. Então, existem também estudos de unificar a legislação de segurança contra incêndio no Brasil. Né? Mas, atualmente, cada estado ele atua com a sua legislação própria. A Bahia segue muito São Paulo, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma cópia da legislação de São Paulo, assim como outros estados também. Né? Fomos um dos últimos estados a aderir, né? a ter aqui a real necessidade da regularização com segurança contra incêndio. E é isso, cada estado com sua particularidade na legislação. Quando isso surgiu, normalmente, né, quando o decreto sai, ele dá um prazo para que os estabelecimentos se adequem, né? Sim. Isso foi dado um prazo de quanto tempo, normalmente? Normalmente não, foi dado um prazo de quanto tempo, né? Na verdade, o decreto saiu em 2015, em agosto de 2015, e a vigência dele foi após a publicação. Né? No entanto, não havia uma fiscalização efetiva ainda do Corpo de Bombeiros. Né? Então, em 2015, estamos em 2024. Nesse período, eu vou dizer que 2, 3 anos para cá, que os bombeiros começaram a ser mais efetivos, né? Nas fiscalizações. Eles também tiveram que melhorar o quadro, né, de bombeiros, né, tanto na parte de análise de projeto, quanto na parte de vistoria de edificações. Então, os próprios engenheiros tiveram que também fazer suas especializações, né, para poder estar atuando no mercado. Então, assim, é um movimento de conscientização geral, né, e de mudança também de mercado. Né? Então, na verdade, assim, os estabelecimentos tiveram que se adequar, teve que se criar as pessoas especialistas na área, né, de segurança contra incêndio. Então, para que eles pudessem fazer adequações, os projetos, as adequações, né, o trâmite todo, e os bombeiros também precisavam se adequar, né? Exatamente. Eles também precisavam de um tempo de se adequar, de se especializarem, de saber o caminho, né, por onde seguir para poder fiscalizar, né? No início, essas fiscalizações elas eram motivadas mais por denúncias, né? Então, alguém inseguro, ou então ocorreu incêndio em algum estabelecimento, então provocavam o Ministério Público ou o Corpo de Bombeiros, eles iam lá e fiscalizavam. Né? Então, eram fiscalizações menores. E também não havia essa divulgação ainda no Estado. Né? Então, mas com o passar do tempo, a equipe cresceu, né? O número de fiscalização aumentou muito.
né? E as pessoas estão começando a se conscientizar, né? Estão começando a criar essa conscientização da importância que é a segurança contra incêndio. Né? Eu sempre comparo muito a segurança contra incêndio com a segurança de trânsito, né? Que são legislações, são regulamentações que elas precisam de penalidades, né? De fiscalizações para poder conscientizar a população. A conscientização vem na dor no bolso, né? Exatamente. Então, vem dessa forma, né? Então, vem fiscalizando, vem punindo e as pessoas vão se adequando. Um exemplo bem clássico aí é o cinto de segurança, né? Então, assim, com a implantação do cinto de segurança, no início as pessoas cortavam o cinto, né? Achavam desnecessário a utilização e se perguntavam como é que poderiam o Estado obrigar alguém a usar um cinto dentro do próprio carro. E hoje, né, depois de um, vamos dizer aí, de um período grande de conscientização, fiscalizações e multas, a gente hoje não entra dentro de um carro se não tiver um cinto de segurança. Hoje você coloca uma criança de 5 anos dentro de um carro, a criança já puxa o cinto. Já puxa o cinto automático. Né? Exatamente. Virou um hábito então, que... Isso é uma conscientização, né? Eu digo que a segurança contra incêndio, daqui a alguns anos, vai ser assim também. As pessoas vão ter essa conscientização de querer estar num estabelecimento, num imóvel que esteja adequado. E como é que eu sei se eu estou entrando num estabelecimento se ele está adequado ou não? Para quem trabalha com segurança contra incêndio é muito fácil, né? A gente já entra... Você entra, você já enxerga. Já bate o olho. A gente já vê se o extintor está no local, se o hidrante está ali, está sinalizado, se tem sinalização de emergência, se as portas corta-fogo estão fechadas. Mas, assim, é indicado que toda legislação regularizada, ela tenha o documento, é como se fosse um alvará, né? Esse documento ele fica exposto na recepção, na portaria. No meu fica no elevador, eles botaram no elevador. Ótimo, né? Muito bom. Né? Então, assim, precisa estar informando para quem está ali, quem está adentrando aquela edificação, que ela está regularizada. Então, hoje os condomínios, a indústria, qualquer estabelecimento que esteja regularizado, ele vai ter na sua portaria, na sua guarita, um documento, né, que é o AVCB, atestando que aquela edificação está regularizada. Lembrando que o AVCB é um documento que ele tem prazo de validade. É isso que eu ia perguntar. Ele tem prazo de validade. É um documento que ele tem um prazo de 1 ano, né, aqui na Bahia. Então, todo ano eu preciso fazer todo o processo? Não é todo o processo de projeto, mas assim, a regularização com a vistoria do Corpo de Bombeiros é anual. Né? Então, o AVCB está muitas vezes exposto na portaria, verifica, né, se ele está vencido ou não. O maior trabalho seria para eu conseguir o primeiro... O primeiro, né? O primeiro é... Autovistoria. Depois o segundo já é menos trabalhoso, digamos assim. Sim, né? sim. Porque assim, tem as etapas, né, para se adquirir o documento. Então, eu gosto muito de dividir, isso estou falando para um tipo de edificação acima de 750 metros quadrados, mas assim, didaticamente, a gente pode dividir o AVCB em 3 etapas. Né? A primeira etapa, que é a elaboração de um projeto de segurança contra incêndio. Esse projeto é submetido ao Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros vai analisar esse projeto. Existe aí uma conversação com o projetista, né? Ele notifica, pede algumas alterações no projeto, ele faz uma melhoria junto com o engenheiro nesse projeto, até que chega o momento que esse projeto é aprovado. Né? Então, essa é a primeira etapa. Com essa aprovação, eles emitem um documento, ACP, Atestado de Conformidade de Projeto. Ainda não é o AVCB. Né? Então, a gente tem a primeira etapa ali concluída. Primeira etapa, como é que é? A primeira etapa é a elaboração do projeto. Então, elabora um projeto, submete esse projeto ao Corpo de Bombeiros. Certo. O Corpo de Bombeiros vai analisar até que vai chegar um momento que o bombeiro aprova esse projeto. Ele vai criticar, fazer algum comentário, alguma coisa, Sim. Devolve para o projetista até que ele aprova. Até que aprova. Então, quando o bombeiro aprova, ele emite um documento chamado ACP, é o Atestado de Conformidade do Projeto, que indica o quê? Aquela edificação, aquele estabelecimento, ele tem projeto aprovado. Ele não tem um processo completo, não tem um AVCB, mas ele já tem um projeto aprovado. Então, com o projeto aprovado, a edificação ela inicia seu processo de regularização, de adequação ali internamente, né, com a questão dos equipamentos. Então,
o estabelecimento ele começa a fazer as manutenções devidas, ele vai fazer tudo que se pede naquele projeto, né? Então, ele vai fazer as manutenções, ele vai fazer as adequações, a implantação de alguns sistemas. Por exemplo, edificações mais antigas, elas sofrem mais para se adequar. Elas necessitam de um maior número de adequações. Mas isso está tudo escrito no projeto que tem que ser feito? Tudo no projeto. Né? Então, tudo definido no projeto, quantidade, especificação de material. Ele vai ter ali no projeto uma diretriz, né? A forma como ele vai seguir para poder estar executando os sistemas. De forma que ele vai passar por todos os sistemas de segurança da edificação, ele vai passar por manutenção, ele vai comprovar essas manutenções através de RT ou TRTs dos profissionais que executaram, né? Ele vai juntar toda essa documentação. E com isso tudo pronto, manutenções feitas, adequações realizadas, documentação juntada, aí conclui-se a segunda etapa do AVCB, né, que são as adequações. É adequar a tudo que estava no projeto. A tudo que estava no projeto. Né? Então, a edificação tem que estar fiel ao projeto que foi aprovado pelo bombeiro. Né? Então, aí a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa nada mais é do que a vistoria com o Corpo de Bombeiros. Então, a edificação aciona o bombeiro, ele vai até a edificação, ele vai pedir, no momento que ele chega, a primeira coisa que ele pede, projeto aprovado. Você poderia me fornecer o projeto aprovado? Então, eles vão verificar se aquela edificação ela realmente foi adequada conforme o projeto. Então, o bombeiro pega o projeto, ele vem no empreendimento, pega o projeto que foi feito e faz uma ronda. Isso. Vistoria. Faz uma vistoria. Isso, faz uma vistoria. Nessa vistoria, eles fazem também testes nos sistemas. Né? Então, eles vão verificar se o sistema de alarme realmente está funcionando, eles vão acionar, eles vão pedir para acionar um hidrante, verificar se a bomba está funcionando. Ele dá uma olhada nos quadros elétricos, ele vai verificar se o quadro realmente está ligado, se no sistema está em modo automático. Ele vai verificar as portas corta-fogo, ele vai verificar se tem uma equipe treinada de brigada na edificação. Né, se existem brigadistas, então às vezes eles questionam, pedem os brigadistas para acionar os sistemas. Então, fazendo toda essa verificação, vendo que o sistema está ok, verificam também a documentação. Documentação ok, eles emitem o AVCB. Aí isso vai ser válido por 1 ano? Por 1 ano. Joia. Sim. Aí depois de 1 ano, aí o que eu tenho que fazer de novo? O projeto não se faz mais, fez certo. Uma vez. Pode ter que alterar o projeto, sim, se você tiver uma ampliação de área. Então, você, por exemplo, tinha uma empresa e você resolveu ampliar a área construída. Você tinha uma empresa de 500 metros quadrados, você resolveu ampliar para 1.000 metros. Então, ela tem que passar por uma revisão de projeto, uma revisão dos sistemas. Então, esse projeto ele volta para o bombeiro. Então, qual é o caso que se volta para realizar novamente o projeto de incêndio, fazer uma modificação? Mudança de ocupação e ampliação de área. Então, você pode também, o imóvel ele pode passar muda muitas vezes. Era um mercado, ele passa a ser agora uma escola. Então, mudou a ocupação. Sim. Mudou o que se utiliza ali dentro. Então, aí precisa de revisão do projeto. Porque nesse projeto deve ser feita análise de risco e avaliar a quantidade de pessoas que vão estar circulando. Conforme a ocupação. Conforme a ocupação. Conforme o que se vai funcionar dentro do imóvel. Né? Então, mudou a ocupação, ampliou a área, mudou o projeto. Não teve essas alterações, o projeto permanece o mesmo, não se passa mais por essa primeira etapa e vai se manter essas manutenções, vão ser contínuas, né, anualmente, cada sistema de acordo com o que se pede na legislação e chama o bombeiro para vistoriar. Então, o bombeiro vai fazer esse trabalho, ele vai pedir novamente o projeto, que já foi aprovado, mas sem data de validade. Ele vai fazer essa verificação, se está sendo feitas essas manutenções no sistema, e emite o AVCB. Tá, então eu teria que ter e como é que eu demonstro, né, que está sendo feita essa manutenção? Através de um RT, de uma empresa que foi lá e mensalmente, semestralmente, a depender de cada tipo de sistema, né? Exatamente. A periodicidade de cada tipo de sistema. Então, eu vou mostrar um RT dessa empresa, o gerador, vamos dar um exemplo, né? Sim. Um sistema de gerador. Então, ele vai lá, tem uma empresa que já tem um contrato de manutenção, então tem um RT voltado para aquilo dali. Sim. Isso é a comprovação? É a comprovação. Ou eu não preciso necessariamente contratar uma empresa? O próprio condomínio, se for um condomínio, por exemplo, né? Poderia ser responsável
Não, tem que ter uma empresa. Tem que ter um profissional, responsável. na verdade. Né? Você tem que ter um profissional habilitado para cada tipo de manutenção em cada sistema. Então, por exemplo, o gerador. Ele vai precisar apresentar um RT ou uma TRT, se for um técnico, que foi executada a manutenção no gerador. Né? Inclusive, gerador é um sistema que os condomínios já fazem muito a manutenção. Em geral, já tem contrato. Em geral, já tem. Então, assim, a gente precisa melhorar os outros sistemas. Né? As pessoas precisam, os condomínios, as empresas precisam se conscientizar quanto aos outros sistemas. Porque gerador, extintor, até as mangueiras dos hidrantes hoje já fazem parte ali da rotina do condomínio em fazer manutenção. Né? Então, com a VCB, entra outros sistemas. Né? Entra o sistema de alarme, entra o sistema de bomba de incêndio. O condomínio tem que entender que rota de fuga tem que estar desobstruída. A gente não pode botar material, depósito, né, na saída de emergência. Então, tem que ir mudando essa conscientização, né, dentro dos locais. Mas, basicamente, é isso. Alteração de projeto só se houver mudança de ocupação, mudança de área. E aí segue comprovando através de RTs as manutenções dos sistemas. E aí o Corpo de Bombeiros volta, você aciona novamente, né? Aciona. Ele só, para a questão da vistoria, ele só vai se for acionado. Fiscalização, não. O bombeiro pode bater na porta a qualquer momento. Mas para vistoriar, para emissão de AVCB, só dando entrada, né, através do sistema, faz um pagamento de um DAI, né? Tem que pagar um DAI. E aí custa o bombeiro. Quanto isso daí? Isso vai variar muito de acordo com a edificação. Tá. Né? Então, vai depender da área construída, vai depender do risco da edificação, risco baixo, médio, alto. Então, assim, são uma série de fatores que eles calculam essa taxa. Né? Então, o bombeiro vai vistoriar com o pagamento da taxa. Ele é acionado. Né? Então, ele vai fazer essa verificação. Ele olha, ele verifica toda essa documentação, se foi realmente feita por um profissional habilitado, se está dentro da validade aquele documento, se foi feito dentro de um ano. Então, ele faz toda essa verificação no momento da vistoria do empreendimento. Quando é uma fiscalização, como é o que normalmente acontece? Ele já Sim. aplica uma multa normalmente de cara, ele dá um tempo para você regularizar, Não. Normalmente, o que acontece numa fiscalização? Sim, sim. Eu diria até que os bombeiros, eles ainda não são punitivos, né? Não chegam assim, multando. Eles chegam com a ideia de conscientizar, de querer que a edificação ou o imóvel ali, ele entre para o processo de regularização. Né? Então, a primeira coisa que ele pede no momento que ele vai fiscalizar é o AVCB. Né? Então, tem o AVCB? Tem sim ou não? Então, se não tiver, eles já vão emitir um termo de notificação. Né? Então, eles olham muitas vezes na fiscalização também os sistemas, né? Se estão funcionando ou não. Mas, assim, não tem o AVCB, não tem o documento, então já é passivo de notificação. Já seria passivo no caso de aplicar uma multa. Mas não necessariamente seria feita. Exatamente. Seria aplicada, né? Então, eles dão um prazo, né, nessa notificação. Eles notificam, dão um prazo de 30, muitas vezes 60 dias, para a edificação se regularizar. Isso é um prazo viável? 30, 60 dias normalmente é um prazo viável para uma edificação? Às vezes não. Eu sei que depende do problema, né? Exatamente. Cada imóvel aí é um problema, né? Cada estabelecimento tem suas particularidades. Tem uns que eles não têm o documento, mas estão ali já em processo de manutenção. Né? Então, varia muito. E se a gente vê que o prazo não está adequado, a gente entra com a solicitação de dilatação de prazo. Então, ele dilata o prazo. E aí continua-se essa adequação. Mas o ideal é que a edificação esteja regularizada o mais rápido possível. Né? Porque tem a questão também das responsabilidades. Porque a responsabilidade de quem emitiu o projeto e quem faz a manutenção, ou a responsabilidade de quem é o dono do empreendimento? Tem várias responsabilidades aí, né? Tem. Mas a responsabilidade do AVCB, que eu digo, a responsabilidade da regularização. Quem faz o projeto tem a responsabilidade sobre o projeto. Então, se aquele projeto tiver algum problema, ou se ele não tiver adequado conforme norma, se ele tiver elaborado, o projetista é responsável por isso. Mas essa responsabilidade que eu cito é a questão da responsabilidade pela emissão do AVCB. Não, quem é responsável, né?
Então, isso está na lei, então está no decreto nosso. Então, tem um artigo que fala das responsabilidades. Então, quem é responsabilizável pela emissão do AVCB, pela a segurança contra incêndio do imóvel? É o proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso. Né? Então, por exemplo, no caso de condomínio, são síndicos, eles são responsáveis pelo uso dos condomínios. Então, eles respondem caso ocorra algum sinistro relacionado à segurança contra incêndio e essa edificação não tenha o AVCB. No caso de uma locação, o responsável é o locador ou o locatário? Quem fica responsável por isso? Existe muito essa briga, né? O pessoal joga para o proprietário quer jogar para o inquilino. Assim, é um acordo. A edificação ela tem que estar regularizada. No caso de uma locação, o responsável pelo uso, o CNPJ, ele tem a obrigação de se responsabilizar. Ele pode fazer acordo com o proprietário, né, para a questão de como se regularizar, porque tem sistemas que são fixos, né, que vai ficar para o imóvel. Né, mas esses sistemas também vão depender da ocupação. Né? Então, por exemplo, se você coloca um depósito, os sistemas eles são muito mais robustos, vamos dizer assim. Diferente se você colocar uma loja de ferragem, né? Então, assim, existem essas diferenças e isso tudo pode ser acordado, né? Tem imóveis que eles já alugam com a AVCB, né? Então, eles já no contrato, a questão da responsabilidade da emissão do AVCB é minha. Mas tem outros que não, que o próprio inquilino, ele chega, ele vai fazer aquele projeto, ele vai fazer aquela adequação conforme a ocupação dele. Pode acontecer do inquilino, assim, ele chega, já existe até o projeto do imóvel, mas ele elabora outro projeto. Ele precisa fazer o projeto de acordo com sua ocupação, porque cada ocupação vai ter alteração no projeto. Então, por exemplo, se é uma loja de roupas, é uma ocupação. Se você muda, passa a ser uma escola, é outra ocupação. Então, assim, pode ter sistemas parecidos, mas eles vão ter que ser novamente estudados, projetados e passar novamente pelo bombeiro. Como é que você classifica essas ocupações? Como é que... Tem uma classificação também na nossa legislação, né? Então, sim, tem os residenciais, tem os comerciais, escritórios profissionais, tem as indústrias, tem os depósitos, né, que são cargas de incêndio alta, que exigem uma maior... Depósito chama a sua empresa de logística, é almoxarifado de também, empresas? Grandes depósitos, né, com estoques altos. Vamos botar um galpão, por exemplo, de uma grande empresa, de distribuidora de produto. Então, assim, galpões... E são riscos mais elevados, São né? riscos mais elevados, né? Tem muitos produtos inflamáveis ali dentro. Galpões, indústrias também, que você trabalha com um risco aí de líquidos inflamáveis. Muitas vezes você tem uma concentração grande de líquidos, né? Então, de gases, é um incêndio de maior proporção. Então, você também tem a questão dos sistemas, ser sistemas mais... sistemas, manutenções mais rígidas, né? Para aquele tipo de edificação. Então, essa questão da ocupação com o proprietário do imóvel, isso é muito negociado. Lembrando sempre que o projeto ele vai ter que estar de acordo com a ocupação. Na questão da segurança contra incêndio, eu imagino que existam várias camadas que vai lá desde a prevenção, que começa no projeto, né? Sim. Até o combate lá no final, depois que efetivamente um sinistro ocorreu, por exemplo, né? Então... Que camadas são essas que normalmente quando você projeta um determinado sistema, você vai implementando essas camadas de segurança, né? Então, é tudo muito, muito pré-estabelecido, né? Essa questão de como projetar a segurança contra incêndio. Então, assim, a gente tem toda uma legislação hoje do Corpo de Bombeiros, né? Específica aqui para o estado da Bahia, e ela regulamenta cada sistema desse, cada sistema para cada tipo de ocupação. Né? Então, você vai dimensionar um sistema de segurança para uma indústria, ali vai ter cada tipo de sistema para cada tipo de material. Então, tudo muito relacionado, muito tabelado. Então, assim, para você fazer o mínimo, eu diria para você fazer o mínimo para atender a legislação. Lógico que você pode implementar muito mais, você pode ter um projeto muito mais seguro, uma edificação muito mais segura. Mas, assim, você tem que cumprir no mínimo que a legislação estabelece ali na sua normativa.
Então, se eu tenho uma distribuidora, por exemplo, né, um galpão lá de distribuidora, já está meio que definido na legislação quais são o mínimo. Exatamente. As medidas mínimas para aquele tipo de estabelecimento. Né? Então, você vai ter um tipo de sistema de hidrante com a reserva técnica de incêndio, tudo estabelecido em norma. Né? Aí tem os cálculos hidráulicos que são feitos, né, de acordo com o sistema que você vai utilizar, sistema de sprinkler, sistema de hidrante. Mas assim, tudo muito já pré-estabelecido pela legislação. Normalmente quando você vai no empreendimento, quais são os principais problemas encontrados, né? Normalmente, o que é comum? Comum, né? Da gente... Varia muito com o tipo de ocupação. Certo. Por exemplo, vamos falar aqui de condomínio, né? Condomínio residencial. O maior problema enfrentado é a falta de informação, né? Então, é a falta de conscientização da segurança contra incêndio. As pessoas não sentem essa necessidade, elas não vêem um perigo da questão do incêndio. Ela vê o extintor ali no pavimento dela. Tá tudo certo. No hall do elevador. Tá tudo certo. Então, assim, é muito mais que isso, né? Mas o que a gente percebe também é que depois que uma edificação ela é regularizada, essas pessoas elas passam a ter outro olhar, né? Elas conseguem ver o antes e o depois de um estabelecimento sem estar regularizado e ele regularizado. Lógico que isso é muito mais forte depois que se passa por um incêndio. Né? Então, a gente tem casos de... Porque o AVCB ele não vai impedir o incêndio. Né? Ele vai melhorar a sua situação ali no momento do incêndio. O AVCB ele não impede o incêndio. Mas a gente percebe que quando a edificação ela passa por um sinistro, né, por algum problema com incêndio, a questão da regularização é muito mais bem aceita. Eu acho que vou usar a experiência própria lá no meu prédio. Eu comentei com você, né, que foi no elevador que eles colocaram. Sim. Mas isso mudou, essa mudança, né, essa mudança de chave aí aconteceu exatamente nisso. Um relé do elevador superaqueceu e aí saiu fumaça no shaft do elevador, né? Só que aí saiu vários pavimentos, estava tudo cheio de fumaça. E aí ninguém sabia onde era incêndio, ou imaginou que era um incêndio, na verdade. Não sabia que estava vindo, era só um relézinho que tinha superaquecido no elevador. E pensou-se que era um incêndio. Aí desceu todo mundo pela escada de emergência do prédio, aí foi parar todo mundo lá embaixo, chamaram o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros chegou, aí saiu fiscalizando e descobriu que o problema estava num relé do elevador, que não era um incêndio em nenhum apartamento. Sim. Né? Mas depois disso foi aí que foram correr atrás. Abrir os olhos para a segurança contra incêndio. Exato. Eu acho que isso é bem comum, então, né? Isso é muito comum. Então, assim, às vezes acontece incêndio e... a semana passada, por exemplo, aconteceu incêndio em uma edificação que a gente tinha tirado o AVCB tinha uns 4 meses. Né? Então, assim, todos os sistemas funcionaram no momento do incêndio. Porque qual a ideia do funcionamento do sistema, né? É você compartimentar, é você segurar aquele incêndio para que ele não propague. Então aconteceu exatamente isso. Esse incêndio ele foi dentro de uma sala, tinha uns computadores, o incêndio foi em um ar-condicionado e esse incêndio ele foi, esqueceram o ar-condicionado ligado, o incêndio foi na madrugada. Então isso por volta de 5 horas da manhã. Eles vieram detectar o incêndio através da central. Eles não sabiam que era incêndio, a central de alarme disparou. O sprinkler da sala também acionou, então ou seja, o sprinkler conseguiu conter o incêndio. O sprinkler é um dispositivo que ele detecta o incêndio e combate. Em função da temperatura. Né? Exatamente isso. Então, temperatura elevou, o sprinkler acionou, ele conteve ali as chamas, né? E o alarme disparou. Né, que no momento que o sistema hidráulico ele é acionado, tem dispositivos que comunicam com a central. Então, o recepcionista da edificação, ele sabia que o incêndio que o disparo tinha sido no 3º andar, mas ele não sabia se realmente era um incêndio. E ele, ao chegar no andar, ele ainda não acreditou que era um incêndio, porque ele via água... Achou que era um falso positivo. Ele via água descendo pelo pavimento, né? Porque o sistema funcionando. Ou seja, o sistema mesmo detectou... tomou as ações necessárias. Todos os sistemas em funcionamento. Né? Então,
Depois disso, o pessoal viu a importância que era. Se esse incêndio, se a gente não tivesse o sistema de sprinkler em funcionamento, porque não estava antes do AVCB, talvez o pessoal teria prejuízos muito maiores. Né? Então, ficou dentro da sala o incêndio com todos os sistemas operantes, né? Funcionando, gritando, a central acionando. O repetidor lá na portaria, estava tudo funcionando, né? Tava com... Então, aí a gente vê a importância, né? Então, aí esse pessoal hoje, esse prédio, ele tem uma consciência hoje que é necessário fazer a manutenção. Que é bem diferente, né? De você não ter os sistemas em funcionamento. E como é que a gente faz essa manutenção no dia a dia aí, né? Desses sistemas? O que a norma fala lá? O que a gente tem que fazer para manter ele operacional? Com que frequência é que a gente tem que testar? Como é que... Sim, as frequências elas vão de acordo com o sistema. E é como eu falo, a norma ela fala o mínimo que tem que se fazer. Por exemplo, um sistema de alarme, né? Em quanto tempo eu faço essa manutenção na central de alarme? A norma pede a cada 3 meses. Né? Então, a cada 3 meses precisa se fazer uma manutenção, uma verificação naquele sistema, com limpeza de dispositivos, verificação de funcionamento. Você vai coloca spray lá no detector? Coloca spray, faz limpeza de detectores, né, nas edificações que tem detecção. As que tem alarme, verifica se o alarme realmente está em funcionamento, se ele está audível. Né? Então, assim, sistema de alarme, cada sistema ele vai ter uma periodicidade. Bomba de incêndio, né? Precisa se ligar a bomba de incêndio semanalmente. Né? As mangueiras de incêndio, precisa também fazer uma verificação. As placas, uma verificação visual também, mensalmente. A questão das portas, né? Eu digo muito que as portas, as saídas de emergência, é importantíssimo, né, essas portas estarem fechadas. E é algo que qualquer um passa a ver, verifica, fecha. Se a vedação tá fechando a porta, você solta a porta se ela fecha mesmo ou não. Né? Exatamente. É muito simples e qualquer morador, né, qualquer pessoa passa e vê. Porque no momento do incêndio, essa saída de emergência protegida, ela é o que salva vidas. Ela que permite que essas pessoas evacuem, né, o prédio com segurança. Porque o que mais mata no incêndio é a fumaça. Né? Então, você está dentro de uma edificação com incêndio, fumaça, sem energia, como é que você vai descer essas escadas, né? Sem iluminação? Então, assim, é importantíssima essa rota de fuga estar ali, segura, né? Com manutenção, para que as pessoas desçam em segurança. Então, assim, voltando para a questão da periodicidade da manutenção, então, para cada sistema vai ter, na legislação, solicitando um período. Então, é verificar isso, sendo que para o bombeiro a verificação é anual. Então, assim, o bombeiro ele vai pedir que esses sistemas eles sejam comprovados, essas manutenções por ano. Né? Mas a edificação ela pode fazer num tempo mais, vamos dizer assim, mais reduzido. Né? E como é que você faz para instalações, por exemplo, mais antigas? Ou então que são tombadas? Né? Sim, sim. Imagine, você faz o projeto, e hoje em dia a legislação mais atual, você tem que ter tanto detecção quanto combate, sinalização, né? Você tem toda a legislação que envolve, mas às vezes o prédio é tombado, ou então o prédio é muito antigo, e como é que você faz para conseguir fazer essa adequação? Esse desafio aí, como é que funciona? Então, assim, como eu disse, né, o bombeiro ele está com a legislação muito bem preparada. Então, ele tem uma instrução técnica específica para essas edificações existentes. Certo. Então, assim, o que se pede na legislação? Se cumpra as medidas básicas, mas existem medidas compensatórias, vamos dizer assim. Então, se você não consegue instalar um sistema em uma edificação mais antiga, você não consegue, por exemplo, colocar uma porta corta-fogo. Tem muitos prédios antigos que não têm a saída de emergência enclausurada. Né? Então, você tem as escadas, ela não está enclausurada. Você vai na legislação, ela vai te dar uma alternativa. Você não tem essa porta enclausurada, no entanto, você vai ter que adotar algumas outras medidas de segurança. Por exemplo, um prédio que não tem uma escada enclausurada, um prédio acima de 30 metros, ele vai ser necessário colocar detectores de fumaça, ele vai ter que ter um treinamento de abandono anualmente, né, com aquela população da edificação. Ele vai ter que ter uma sinalização mais efetiva na sua rota de fuga. Então, assim, dentro da própria legislação, ela tem essas saídas, né, para as edificações que têm, vamos dizer assim, mais dificuldade em se adequar. Tem também uma instrução técnicas
uma instrução técnica para as edificações tombadas. Né? Então, você tem alternativas. Já tem uma instrução técnica especificamente para isso? Tem. Então, assim, você tem principalmente em Salvador, né? Que a gente tem edificações históricas, Sim, Pelourinho. Né? Então, você não pode fazer intervenção em lajes e etc. Edificações muito antigas. Então, você tem as alternativas já para você fazer sua adequação. Não tem desculpa para não se adequar, entendeu, Feijão? Você tem saída para tudo. Então, precisa ser bem estudado, lógico, né? Algumas soluções, parte do engenheiro que está fazendo o projeto, mas pode ficar mais caro ou mais barato a solução, exatamente, mas que tem solução, tem, mas né? tem solução. O importante é a edificação estar segura. A gente conversou há pouco tempo atrás aqui no podcast sobre os detectores sem fio, né? Então, é um exemplo de uma solução, né? Exatamente. Você tem que fazer a detecção, você não consegue fazer uma infra... Exatamente. Isso pode ser, né? Tem a opção da detecção sem fio, você não tem intervenção, você não precisa fazer aquela infraestrutura cabeada, né? Você tem uma facilidade em instalar. Tem problema de tudo que é tipo, assim, não consegue botar um gerador para as bombas jockey e funcionarem, as bombas principal também funcionar. Sim. Então, mas deve ter, foi realmente a legislação é voltada para desde da questão de energia, né? Porque senão as bombas não funcionam, para os sprinklers funcionarem todo. Sinalização, muitas vezes eu acho que é o menor dos problemas, não? Sinalizar? O pessoal gosta de dar menos importância à sinalização, mas a sinalização de emergência é um sistema de segurança, né? Principalmente em edificações que as pessoas não estão acostumadas a transitar ali dentro. Por exemplo, você vai para um hotel, né? Você não conhece a estrutura daquela edificação. Então, no momento de incêndio, essa sinalização que vai indicar a você sua rota de fuga. Né? Então, e ela vai funcionar estando apenas ali na parede, que ela tem efeito fotoluminescente. Então, pela sinalização, você vai saber por onde ir. Você entra num prédio comercial, que você foi uma vez, acontece um incêndio, desliga energia, fumaça, você só tem a sinalização ali para te balizar para você sair da edificação. Então, assim, eu não digo que um sistema é mais importante que o outro. Né? Então, assim, a gente precisa de todos os sistemas para a gente ter uma segurança maior dentro das edificações. Mas quando eu coloquei assim, né, no sentido de ser menos complicado de fazer uma instalação. Ah, sim. Não que seja menos importante. Né? Mas tem a questão hoje Mas quando você começa a pensar, às vezes você tem que ter bateria, né? Ou não precisa ser necessariamente... Não, a sinalização em si são placas, né? São placas com efeito fotoluminescente. Ela funciona apenas como efeito mesmo. Ela capta energia durante o dia e à noite ela dá esse efeito. Apagou as luzes e você consegue verificar. Então, ela tem toda uma altura. Você tem que saber a altura que você vai colocar a placa conforme o projeto. Tudo vai estar no projeto. Mas, assim, é um sistema que também não é simples. Você tem que ter a altura, você tem que ter a quantidade, você tem que ter o tamanho dela de acordo com a distância que a pessoa vai enxergar. Então, e tem a questão hoje no mercado das placas que não são certificadas. Então, exatamente. Então, você acha que você bota uma placa achando que está... com um sistema, né? Com um sistema. E, na verdade, você não tem um sistema. Então, assim, é muito importante ao comprar o sistema todo sistema de incêndio, né? A placa, porque é mais fácil a fabricação no mercado paralelo. Mas é importante essa certificação do produto de incêndio. Né? Se a placa é certificada, não é qual o selo de certificação dela. Então, isso é muito importante na aquisição de produtos de segurança contra incêndio. E acontece... Você atua na parte de projeto, na parte de execução, de acompanhamento, de fiscalização? Sim. Em que área você vai... Né, daquelas etapas lá que a gente citou no início, você vai atuar em que área? A gente elabora o projeto de incêndio, então eu faço o projeto de incêndio, eu faço tramitação dentro do Corpo de Bombeiros. E percebendo essa dificuldade que os estabelecimentos tinham em receber o projeto e adequar, eu criei um serviço de consultoria. Então, o que eu faço? Eu auxilio ali, uma consultoria mesmo, né, para os proprietários de imóveis, os síndicos, os administradores, a implantar esse projeto na edificação. Então, nessa consultoria, a gente verifica se o material que eles estão comprando é um material certificado, se a forma de aplicação do material está correta, se a instalação está correta, feito por empresas terceiras. Né? Então, eu faço esse acompanhamento, essa verificação, para que o proprietário ele tenha
vamos dizer assim, ele tem a certeza que o que ele está comprando, que o que ele está implantando está de fato correto e conforme o projeto. Né? Porque acontece muito do pessoal tentar fazer as adequações, na hora que o bombeiro chega para vistoriar, o bombeiro condena. E aí já foi, né? Já gastou, já... Aí ele vai outra taxa para poder ele votar? Não, a vistoria você paga um DAI e você tem direito a 3 visitas. Né? Então, eles fazem a primeira visita, notificam o que está errado, vão na segunda, não passou na terceira visita, aí você tem que pagar um novo DAI. Paga um novo DAI para eles vistoriarem. Então, com o serviço de consultoria, a gente conseguiu eliminar nessa compra de material, vamos dizer assim, equivocado, ou com empresas que não são idôneas. E aí a gente adequa realmente a edificação de forma que o bombeiro venha à prova. E que a edificação realmente fique segura, né? Que é o maior propósito. Conhecendo o brasileiro como a gente conhece, tem muita gente querendo dar o jeitinho brasileiro para poder funcionar. Tem. Porque a conscientização, imagino que esteja melhorando. Sim, né? sim. Nos últimos anos, principalmente, essa conscientização tenha ficado melhor. Sim. Mas o brasileiro é retado, né? Com essa história do jeitinho brasileiro. Não, tem... Que para conseguir o AVCB, ele... Acontece muito isso? Tem, acontece, né? Então, o pessoal, muitas vezes, como você fala, quer dar um jeito, né? E, assim, é preocupante porque você faz a manutenção, você deixa os sistemas operantes, mas você não quer que ninguém utilize, na verdade, né? Então, você quer que o sistema de segurança ele fique apto no momento de incêndio, mas você não quer que o incêndio ocorra. Sim. Então, assim, as pessoas, elas falam, não, isso aqui não é necessário, o bombeiro está exigindo demais. Tem a questão dos produtos no mercado, né? Muitos produtos falsos, extintores também com recargas que não estão corretas. Então, assim, a gente vê muita coisa que não deveria acontecer, né, no mercado. Né, isso aí, mas a gente vem tentando driblar, né? Fazer com que as coisas aconteçam de forma correta e que as pessoas estejam em segurança, durmam tranquilas, exatamente. Nada melhor do que a gente dormir tranquilo, né? Botar a cabeça no travesseiro lá e dormir tranquilo, né? Isso aí acho que não tem preço, né? Com certeza. E as seguradoras, né? Então, as seguradoras, elas são mais atuantes na área industrial. Né? E isso é muito bom porque isso eleva muito o nível da segurança contra incêndio. No entanto, a seguradora ela pode se recusar a pagar o prêmio no caso de uma edificação sem um AVCB, porque o AVCB é lei. Se a edificação não tem AVCB, você está fora da legislação. Então, assim, pode ocorrer da seguradora ela rejeitar, porque você está fora do lei. Eu digo que é mais ou menos como um exemplo. É o IPVA do carro. Você pode até não pagar seu IPVA, rodar com o seu carro, mas em algum momento o problema chega. Né? Então, assim, ou você vai ter que pagar por uma blitz, né? Ou você vai ter que... Então, assim, é necessário fazer. Né? Então, assim, as seguradoras também elas podem cobrar, podem exigir a questão do documento para o prêmio, né? Para poder realmente arcar com o prêmio. Então, eu imagino, às vezes, deve ser pior ainda com a questão do jeitinho brasileiro, né? Porque o cara quer dar um jeitinho brasileiro, sim. Aí se ocorre o sinistro, a seguradora lá vem fiscalizar, não, você tem AVCB? Tem, mas, na verdade, não estava realmente de acordo e aí não pagar o prêmio, mesmo a pessoa tendo AVCB? Pode acontecer? Eu nunca presenciei, né, dessa forma. A pessoa quer dar o jeitinho brasileiro para poder exato. ter o AVCB, aí conseguiu o AVCB, mas maquiou ali, né, para fazer a vistoria. O maior medo, assim, a maior preocupação que eu tenho do jeitinho brasileiro é a questão das vidas, né? Porque no incêndio a gente está ali, a gente arma aquela edificação para que as pessoas saiam com vida, né? Em primeiro lugar, vida, segundo, patrimônio. Então, esse jeitinho... Isso pode ser o preço da vida de uma pessoa. Pode, com certeza. Né? Então, essa é a finalidade, né? Na verdade, do que a gente está buscando. Exatamente. Então, essa é a maior preocupação. E a questão de reserva de água, você comentou aí, né? Sim. Na questão de você tem que deixar a reserva de água. Como é que é feito lá Estou voltando um pouquinho, né? Na questão dos empreendimentos um pouco mais antigos, né?
como é que você consegue fazer essa adequação, por exemplo, se não foi deixada a saída de água lá, não foi deixada uma reserva, né, para incêndio, que é o que acontece normalmente, né? Você tem uma saída de água para consumo em uma altura do reservatório e a outra altura é que fica para o combate a incêndio, né? Isso. E aí você tem que ter as duas saídas, de forma independente. Mas quando não existe no empreendimento, não foi feito lá atrás, não foi pensado nisso, né? No reservatório superior, né? Assim, pode acontecer, mas a legislação que ela exige hidrantes, ela é desde 1980, né? Então, edificações aí de 1980 para cá, dificilmente ela não vai ter o sistema de hidrantes. Ela pode não estar adequado, ele pode estar obstruído, tubulação corroída, mas assim, normalmente ele vai ter a reserva técnica, né? Muitas vezes também não na mesma proporção que a norma pede hoje, mas você tem também a normativa de edificações existentes, que ela vai dizer, ela reduz um pouco a capacidade de reserva técnica para incêndio, para poder atender também a questão das edificações mais antigas. E tem que fazer, e a gente tem que fazer com que o sistema funcione, né? Então, muitas vezes não tem a saída, ou muitas vezes o tubo, a gente vai em edificações que o sistema está parado há 30, 40 anos. Né? Então, o desafio é colocar esse sistema para funcionar. Então, vai ter que ser feito, talvez, uma nova tubulação, uma nova passagem, um novo caminhamento, né? Readequar a saída dos hidrantes na questão do reservatório, mas dificilmente você vai encontrar um prédio sem ter. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, o pessoal aluga um espaço para criar uma nova ocupação. Né? Então, ali vai precisar de uma reserva técnica para uma edificação nova. Aí sim, aí precisa. Aí você tem opções de reservatórios pré-moldados, reservatórios pré-fabricados, metálicos, né? Que tem uma facilidade maior de implantação. Entra peso, entra algumas outras coisas também, né? Que vão acabar influenciando, né? Você vai conseguir... Não, eu digo em edificações mais horizontais, né? Predial é mais complicado, mas aí você pode entrar na questão da legislação técnica, você vai ter a opção de redução dessa reserva técnica. Né? Caso não consiga, você tem que realmente ampliar. Não sendo possível tecnicamente, você também vai fazer um laudo técnico, né, dizendo que não é possível aquela ampliação ou aquela alteração naquela edificação e apresentar para o bombeiro, né, dando alguma contrapartida com algum outro sistema. O bombeiro tem uma comissão. Então, tudo é questão de contrapartida, né? Exatamente. Né? Então, o bombeiro... Se algo não é possível de ser executado, você tem que propor uma contrapartida para isso, né? Exatamente, porque tem edificações que realmente têm suas particularidades que foge um pouco da legislação. Mas o bombeiro ele tem uma comissão que ele analisa. Você entra com um laudo, né, um laudo técnico, falando da inviabilidade da execução de tal sistema ou de tal adequação. Você propõe algumas medidas compensatórias e submete a uma comissão no Corpo de Bombeiros. Eles vão analisar e vão aprovar ou não. Né? Mas assim, você tem saídas. Sempre tem saída, tem sempre uma saída para adequar as edificações. E eu tenho uma instalação bem pequenininha, eu tenho uma lojinha no meu bairro, ou então, obviamente, quando a gente vai falar de empreendimentos maiores, é mais fácil a gente enxergar a necessidade. Mas tem aquele pequeno empreendimento, ou seja, uma loja, ou seja, né, qualquer empreendimento efetivamente precisa ter o AVCB? Precisa. 100% do... Não é 100% porque tem uma isenção na legislação. Então, assim, esses dias eu fui atender, o cara tinha o estabelecimento dele era um bar bem pequenininho, né? Dava 2 mesas e eles, assim, indignados, para que eu preciso AVCB? Meu estabelecimento aqui tem 50 metros quadrados. Os estabelecimentos menores que 750 metros quadrados, o documento de regularização é o CLCB. Mas ele tem CLCB, o que é esse? Não, continue, mas depois você me... o CLCB é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro, mas ele tem o mesmo poder do AVCB. Só é mais simplificado, provavelmente. Né? É mais simplificado a forma de executar, de tramitar dentro do bombeiro. Então, ele é revoltado porque o bar dele era muito pequeno e ele foi notificado pelo bombeiro. Né? Mas, assim, dentro da legislação, todo estabelecimento ele precisa ser regularizado, independente do tamanho. Né, vai ter a forma de regularização, mas ele precisa ser regularizado. Ele pode ser uma forma mais simplificada, mas ele vai precisar ser regularizado. A única isenção que tem na legislação é a questão da casa
unifamiliar, estabelecimentos unifamiliar. Por exemplo, uma casa construída em uma casa única, em um local. Se essa casa estiver dentro de um condomínio de casas e a gente tiver área comum, precisa de AVCB. Então, assim, a única isenção é essa casa isolada, unifamiliar. Então, se eu estiver num condomínio de casas, ainda assim precisa ter para o condomínio, ou o AVCB vai do condomínio para as casas, só para a área comum? Na verdade, é regularizado ali a área comum. Porque nesse condomínio ele vai ter um salão de festas, ele vai ter um clube, ele vai ter uma guarita. Então, essas edificações, né, anexas ao condomínio de casas, elas precisam ser regularizadas. As casas não. Né? Então, elas nem contam como área construída. Mas os anexos, sim. Né? A área comum do condomínio. Né? Então, Às a gente regulariza... na casa, não, né? Não, na casa não. Mas o estabelecimento... Porque o estabelecimento, por exemplo, você tem um salão de festas. Esse salão de festas, ali você vai fazer uma festa com um número grande de pessoas. Né? Você pode ter um sistema de gás. Então, assim, o condomínio de casas, ele precisa ser regularizado. A casa unifamiliar, não. Se você tiver uma casa na praia, fora de um condomínio, tudo bem. Mas se você estiver dentro de um condomínio, você precisa se regularizar. Então, assim, a única isenção que a gente tem na legislação, qualquer outro estabelecimento com qualquer tipo de ocupação, vai ser necessário passar pela regularização dentro do Corpo de Bombeiros. Ou para emissão do CLCB, menor que 750, ou AVCB, maiores que 750. É muito comum em alguns empreendimentos, a gente vê em indústrias, né, que eu estou mais acostumado, né? A gente tem a figura do bombeiro civil, né? Sim. E quando a gente vai para condomínio, isso é algo que é pensado ou que isso é praticado em algum lugar, de você treinar os moradores, né? Para sistemas de... Né? Você tem uma equipe, né? Tem as pessoas lá, as figurinhas que estão... A gente vai na indústria, a gente tem, né? Tem. Os brigadistas. Sim, né? sim. Hoje tem Existe também. Alguma coisa... Estabelecimentos acima de 200 metros quadrados, ele pode ser até um processo simplificado, ou ele pode até ser um CLCB, menos que 750. Mas acima de 200 metros quadrados, ela precisa ter a sua brigada. Ela precisa ter uma equipe treinada, né, que seria a brigada de incêndio daquele local. Então, todo local tem que ter. E, normalmente, esses brigadistas dos residenciais, dos edifícios comerciais, eles usam um brochezinho, né, identificando que ele é um brigadista. Né? Na indústria, isso é implantado, é muito mais visível. Né? Mas isso vem acontecendo também, porque lá naquele projeto que a gente faz, a gente dimensiona a quantidade de brigadistas para cada tipo de estabelecimento. Agora, tem estabelecimentos que tem a figura do bombeiro nível 2, o brigadista nível 2, que é o bombeiro civil mesmo. Né? Então, a gente tem os brigadistas que são treinados no condomínio para atuar no condomínio, ali no princípio de incêndio, e tem estabelecimentos maiores, com área construída maior, que vai ter uma tabela também dentro da legislação do bombeiro, que vai exigir que tenha um bombeiro civil, uma figura de um bombeiro civil, além dos brigadistas treinados. Entendeu? Mas tem que ter a figura. Um condomínio residencial, por exemplo. Tem, sim. E assim, quem são treinados num residencial? A maioria são os vigilantes, o pessoal que trabalha na área de serviço, aquelas pessoas que conhecem um condomínio, que estão ali, né, 24 horas por dia. Então, assim, a preferência para a brigada são para os funcionários do condomínio. Mas os moradores hoje já participam também. Às vezes a gente vai em condomínios que a quantidade mínima de brigadistas, 25 brigadistas. Tem que ter 25 brigadistas em um condomínio de 3 prédios. E aí você não consegue completar o quadro com os funcionários, né? Então a gente abre para os moradores para que façam treinamento e que, se caso esses moradores não consigam, que eles liberem as funcionárias que trabalham nos apartamentos. Porque são essas pessoas que vão agir no momento de incêndio, né? E eles, ali nesse treinamento de brigada, eles são treinados também para primeiros socorros. Então, por exemplo, uma criança teve um engasgo, um idoso teve algum problema, então ele sabe agir ali no princípio, né? Tanto no princípio de incêndio como nos primeiros socorros. Então, como esse treinamento, como tudo do AVCB, é renovado anualmente, a gente percebe que essas pessoas elas estão cada vez mais instruídas, né? E relatos também de incêndio, até o bombeiro chegar no empreendimento, quem consegue ali
trabalhar esse incêndio, evacuar as pessoas, são os brigadistas, né, que foram treinados no prédio. Então, existe já, hoje já é uma figura que já acontece nos condomínios, né? A gente já consegue... No mergulho, eu atuando como dive master, eu faço o treinamento, né, de primeiro socorro de 2 em 2 anos. Sim, tem essa sim. periodicidade de eu estar fazendo o curso de primeiros socorros. E como é que funciona isso para os brigadistas? Tem essa periodicidade também? Tem a periodicidade. É um curso semelhante? Sim. Porque condomínio também tem a questão de condomínio, edificações, empresas, tem a questão da rotatividade, né? Então, anualmente eles precisam ser treinados. Podem ser os mesmos brigadistas que foram treinados no ano anterior ou novos funcionários, né? Por conta da rotatividade. O ideal é que quando você forma uma brigada para o local, né? Então, se você teve demissão ou funcionário não está mais presente, é bom repor e fazer o treinamento, para que eles fiquem sempre com a equipe ali completa. Sim, você tem aquela quantidade mínima, né? A quantidade mínima, exato, de brigadistas. Mas eu estou me referindo para quem se manteve no quadro. Essa periodicidade Sim, anual também tem que fazer o curso de... Anual. Então, anualmente, você precisa fazer o treinamento. Né? Você pode fazer uma reciclagem, mas é necessário fazer. Né? Então, faz o treinamento. Muitas vezes a gente troca até o instrutor, um que foca mais em primeiros socorros, o outro foca mais em combate, em princípio. E a gente evolui isso também. Né? Condomínios que já renovam a VCB, a gente propõe um treinamento de evacuação. Né? Vamos fazer um treinamento com os moradores de evacuação, simulando mesmo uma situação de incêndio. Como é que as pessoas vão descer? Quem tem dificuldade em descer em cada pavimento? Como é que trata isso? O cadeirante? Né? Pergunta, né? Como é que você trata as pessoas com dificuldade de mobilidade? Né? Então, assim, os brigadistas eles precisam conhecer quem tem essas dificuldades, né? Para poder agir. Essa pessoa precisa estar numa área de refúgio, segura, dentro de uma escada de emergência com porta corta-fogo fechada. Então, eles vão entendendo também a necessidade de manutenção, de deixar os sistemas aptos a funcionar nesses momentos mais críticos. Para a turma que está lá no interior do estado, numa cidade pequenininha e Sim. que tem dificuldade de acesso, né? Seja as empresas para fazer as adequações, seja até o próprio corpo de bombeiros estou falando da cidadezinha do interior lá mesmo, no distrito, né? Como é que essas pessoas conseguem... Ou então uma indústria, não necessariamente, né? Um empreendimento, mas pode ser uma indústria pequena que está numa cidade com mais dificuldade, né, no interior, de acesso a... Como é que ela faz para conseguir se adequar e tem empresas que atendem nessas regiões? Sim. Se tiver internet, resolve, né? Primeiro ponto, a tramitação do bombeiro hoje é toda feita online, né? Eles têm um sistema, todo online. O bombeiro vai onde for, qualquer lugar do estado. Vai. E assim tem as empresas. A gente atua nos interiores, né? Tem indústrias nos interiores que a gente vai e faz a regularização, faz a consultoria para a regularização toda. Então, assim, com visitas periódicas. Né? Mas tem que fazer a regularização, porque o bombeiro, a análise dele vai estar aqui em Salvador. Né? Mas tem os postos também nos interiores. Né? Então, o sistema é todo online, o processo é todo tramitado de forma online e as adequações também as empresas chegam, né, para poder fazer. Não vejo problema não. E quem quer se adequar, tem profissional, a gente está aí. Independente de onde esteja, você consegue se adequar. Sim. Joia, show de bola. Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Se seria importante tocar algum assunto aí que você acha que... Acho que a gente explorou bem, viu? Explorou bem e eu já estou aqui relaxada, né, com o vinho. O vinho ajuda, né? Ajuda. O vinho é esse, né? E a gente fica querendo falar mais, né? Assim, eu tenho uma paixão com segurança contra incêndio, eu gosto muito de atuar na área, né? É uma área que a gente vê ali que você está assegurando a vida das pessoas. Muitas não reconhecem, né? Mas a gente sabe o trabalho que faz. Sim. Né? Então, isso é importante. E assim, a ideia, a gente fica querendo bater mais papo aqui, falar mais, né? Muito legal, muito legal. No final de tudo é a questão da vida, né? A gente discute tudo, etc., mas acho que deve ser bastante gratificante para você que trabalha. Eu tenho na automação, né?
quando a gente vê um sistema funcionando, que está rodando, que a gente projetou, ter todas as etapas de projeto, execução e posteriormente startup, comissionamento de startup dos projetos, a gente tem essa recompensa, né? Tem. Eu digo que essa recompensa ela vem quando sai o documento, o AVCB. Né? Então, quando o empreendimento recebe o selo, né, a gente faz o trabalho às vezes de anos. Né? A gente vem adequando por anos indústrias que é mais complexo, né? Ou então prédios mais antigos. Então, a gente trabalha um período grande. E na hora que a gente emite o AVCB, a gente vê a satisfação, né, do cliente. É como se a gente estivesse selando o nosso trabalho ali da melhor forma e o cliente também fica bastante agradecido e para a gente é uma satisfação. Tem adequações que levam anos, né? Tem. Muitas vezes por questão financeira, né? Porque precisa de uma implantação maior de um sistema. Não é o ideal, mas assim acontece. Então eu digo assim, é melhor a gente estar andando devagar e fazendo do que estar parado. Né? Então, às vezes pela complexidade mesmo, né? Pela complexidade, muitas vezes. Acaba tendo um investimento financeiro muito grande em função da complexidade. Isso. E aí demora, né? Aquisição, captação de recurso. Né? Inclusive tem uma portaria no Corpo de Bombeiros que ela deixa a gente prorrogar, né? Adotando algumas medidas de segurança também, para que aquela edificação se regularize. E isso é muito utilizado nessa parte industrial, na parte de galpões, depósito, porque muitas vezes precisa de sistema de sprinklers, é um sistema oneroso, demanda tempo, o projeto também é um projeto mais demorado. Então, a gente entra com essa solicitação do bombeiro, o bombeiro regulariza, ele emite o AVCB, vamos dizer assim, um AVCB com ressalva, né? Ele te dá um período para que você faça esse sistema, né? O período máximo é 1 ano, você se regulariza dentro de 1 ano. E no segundo AVCB já está com o sistema então todo existe implantado. Uma opção de você sair com esse AVCB com ressalvas, né? Ele vai pontuar todos os pontos, normalmente são os pontos mais complexos, né? Para serem adequados. E eles pedem outras medidas. A gente vai justificar, o sistema está em execução, a gente vai pedir um prazo para executar, vai dizer por que está acontecendo, a gente vai substituir esse sistema por algumas outras medidas e aí a gente pede um prazo. Nem sempre é aceito. Então, o bombeiro vai para uma comissão, o bombeiro analisa e ele vai dizer sim ou se não, ele pode mexer no prazo, né? Mas ele entende também que aquela edificação está no processo de regularização. Muito bom. E se eu quiser falar com a Ana Paula para regularizar meu empreendimento, como é que eu faço? A gente está aí no Instagram, né? O nome da empresa é Parcerize Engenharia, né? Parcerize de parceria mesmo, que a ideia nossa é fazer essa parceria com o cliente, de regularizar. Né? E tem meu contato aqui através do seu canal também. Joia. Pode deixar nos comentários lá. Vou deixar meu telefone, meu contato e... Pronto, quer deixar um e-mail, um telefone, alguma outra coisa? Posso falar aqui então? Pode. Então, meu telefone é 719-9181-0053, né? Meu telefone, fala direto comigo. Tem o Instagram também, que a gente atende pelo Instagram. E tem o e-mail, que é anapaula@parcerize.com.br. Parcerize com R-I-Z-Z-I. Né? Nome um pouco complicado. Mas tem meu telefone aí, quiser me consultar, Joia. eu estou à disposição. E no mergulho continua? Continuo. O verão está chegando e a gente vai mergulhar. No mergulho, no tênis. Vamos nessa. Show de bola. Para quem não sabe, Ana Paula aqui é boa parceira de tênis e de mergulho. Né? Nossa amizade nasceu aí, né, Feijó? Nasceu no tênis e a gente também já se encontrou em barcos aí mergulhando. Exato. E é o jeito bom de levar a vida. A gente tem que trabalhar, né? Tá duro lá no trabalho, no dia a dia, mas tem que ter um momento de... Sim, fim de semana é diversão. Com certeza. Isso é muito bom. É bom que a gente já deixa um mergulho agendado. Valeu. Valeu, amigo. Obrigado, Ana Paula. Obrigadão. Pessoal, você que chegou até aqui, não esquece de deixar esse like aí, comenta, bota uma pergunta aí que eu vou encaminhar para a Ana Paula para ela responder para vocês. Se você tiver um projeto e quiser compartilhar com a gente aqui, vem no podcast, tem uns contatos na descrição. Entre em contato com a gente, que a gente apresenta aqui, né, no podcast esse contato e a gente vai divulgar também. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, a gente encerrou, mas vamos desencerrar. Vamos desencerrar esse podcast aqui. Voltamos. A Ana Paula não assinou a rolha, não pode. De jeito nenhum. Essa tradição do nosso podcast aqui. Seguinte.
Tem aqui algumas canetas, a rolha do vinho que a gente experimentou. Pode escolher a cor da caneta que você quer. E aí você coloca a data de hoje, o seu autógrafo e a data de hoje aqui, pra gente guardar essa rolha especial. Vou de vermelho, né? Pronto. Cor de segurança contra incêndio. É a data, né, Feijó? Hoje... Isso, a data. 9. Ai, meu Deus, eu adiantei. Tá bom esse vermelho? 09. Esse Tá bom, riscando, tá bom. 09 do 10. Isso. Tá bom mais ou menos, né? É, mas dá pra assinar. E aí vamos ver o vinho também que a gente tomou hoje, foi um rosé. É. Peraí, que pra assinar eu vou usar outra cor Não é? também, que é uma cor de segurança. Verde. A gente tinha uns capacetes verde. É voltado pra... Você que é da área civil, quais são as cores de capacete? Quero dizer o quê? A área de segurança é verde, né, pra construção civil. Mas a cor de segurança é a vermelha. É vermelha. Os brigadistas, todos são os capacetes vermelhos, né? Que a gente está acostumado, Tá aí. a ver, né? Espero abrir outras rolhas aqui, viu? Vamos, show de bola, com certeza. Bom, deixa eu mostrar a rolha aqui. Não sei se está saindo. A assinatura de Ana Paula. E o rosé que nós tomamos hoje, Citadel Rosado Espanhol. Um bom vinho. Bom vinho. Vinho suave. Eita. A luz. Bom para esse tipo de momento, né? Que é um vinho suave, bom da gente beber. Ótimo. Joia. Maravilha. Vamos encerrar de novo. Obrigado Vamos novamente. Até Valeu, a próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.